Boa noite, Nayara. Boa noite, Daniel. Bom, hoje então eu vou falar com Nayara. Nayara que é filósofa e pesquisadora da área de estética. Nayara Paula Eugênio, né, pela Universidade, doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é isso? Pela UERJ, Universidade do Estado. Ah, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ótimo. E então, Nayara, eu tenho assim uma primeira pergunta para fazer para você que a gente às vezes percebe, né, a gente que pesquisa na área de filosofia, nesse campo do conhecimento, que a estética ela é um tanto quanto negligenciada na filosofia. A gente percebe que se fala muito em metafísica, epistemologia e em filosofia política, né, mas a estética ela fica meio relegada ao cantinho ali dela. O que eu queria saber de você é o que te motivou a estudar estética nessa linha de pesquisa que você está? E se isso, se os motivos que te levaram a estudar estética também são os mesmos motivos que te levaram a estudar a estética da arte africana, né? A filosofia da arte africana. Então, essa coisa de confundir se eu faço o doutorado na UFRJ é comum, porque eu sou coordenadora de um núcleo de Estética e Filosofia da Arte lá. Então, geralmente, isso acontece, é Uhum. normal. Mas eu sou coordenadora de um núcleo na UFRJ, também sou coordenadora de um subgrupo, né, de filosofia africana no LLPFIL, na UERJ, e faço doutorado lá, sou orientada pela Rosa Dias, pelo Cola Bimbolau, pelo Ana Nascimento, pelo Marcelo Campos, pelo Bayo Molola, que são pessoas maravilhosas que estão me ajudando nessa jornada. Enfim, é muito difícil uma criança preta entender que tem uma sensibilidade para a arte, né? A gente está sempre procurando o lado muito mais prático da vida e geralmente nos é negado essa sensibilidade criativa ou de pensamento profundo sobre uma obra de arte, sobre o que é belo. Mas eu tive uma infância muito feliz, eu tive uma infância muito saudável, e graças à minha avó, minha mãe, meus irmãos, né, eu pude sonhar muito, né? Eu me lembro que eu fazia muitas brincadeiras de inventar, eu inventava as peças de teatro para fazer com as minhas primas, a Patrícia e a Tatiana, principalmente, minhas primas queridas. E eu me lembro muito de ser uma infância muito imaginativa, né? Então, eu agradeço a minha família por ter permitido que eu tivesse uma infância onde eu pudesse sonhar, né? A minha família de parte de pai também sempre foi muito deixa ela ser o que ela quer, deixa fazer o que quer, né? Então, eu tive uma infância muito criativa. E aí, é claro que no meio do caminho, a gente vai crescendo, vai entendendo que é mulher preta e o racismo vai parando a gente de todas as formas, né? Então a gente vai meio que deixando isso de lado, isso se perde. A única coisa que não se perdeu foi a minha vontade, né, de escrever. Eu continuei escrevendo. Pelo que eu me lembro, assim, eu escrevo desde os 11 anos de idade. Escrevo romance. E meio que todo o resto até pode ter se perdido um pouco, mas a escrita não. E quando eu cheguei na faculdade, eu queria fazer política. Porque eu estava revoltada com o mundo, uma mulher preta na academia, imagina a dificuldade que a gente passa. Então eu estava querendo fazer política. Mas aquela criança, né, sensível, criativa, que gostava de arte, estava ali. Toda vez que aparecia uma aula de estética, as primeiras são obrigatórias, e aí eu me apaixonei desesperadamente, e aí eu descobri que eu podia juntar estética, filosofia estética com literatura, depois com artes visuais, depois com música, depois com tudo que eu quisesse, e eu fiquei perdida naquele carrossel, né, naquele mundo maravilhoso das artes.
Então, o que me levou a estudar estética foi essa, eu acredito que foi essa, eu pude ter uma infância muito saudável graças à minha família, assim. É, e, sim, a outra parte da pergunta, assim, é que você disse que a estética ela é mais desprezada. Isso você tem toda a razão, Daniel. É uma parte da filosofia que é desprezada. E a gente também tem um problema de confundir estética filosofia com estética cuidados com a beleza física, que é isso também, mas não é só isso. Né? Então, geralmente, eu me lembro muito disso, assim. Ah, você estuda o quê? Eu estudo estética. Ah, mas cabelo, maquiagem, unha, sabe? Isso acontece muito, porque é uma matéria tão desprezada que as pessoas que só sabem o que significa, né? É. Você tá aí? Abriu uma coisa aqui para mim. Eu Tá. estou te acompanhando, estou te ouvindo. Isso. As pessoas não sabem que é um ramo da filosofia, assim como política, né, metafísica, como você falou. E é preciso começar do começo. E as pessoas, de fato, não se interessam muito, né? Acham que o campo da arte é um campo para você ficar ali visitando museus, contando historinhas É. de arte, né? E as pessoas acham isso menor. E eu acho que é fundamental para a identidade, para a identificação do nosso povo, né? Então, o primeiro trabalho é fazer com que as pessoas entendam o que é estética, né? Estética e filosofia da arte. E o segundo trabalho, que eu acho que é o mais difícil, é fazer as pessoas entenderem o quanto isso serve para a libertação do nosso povo, né? E aí a sua outra pergunta, que é o que me levou a estudar estética africana, né? Eu estudei muito estética ocidental, visitei muitos museus, eu adoro arte, todas elas, eu sou apaixonada mesmo, assim. E só que em determinado momento você entende que você está sendo roubada, né? Que muitas coisas foram te negado, foram escondidos de você, né? E nessa busca de tornar-se preta, né? Você vai entendendo isso. E aí foi quando eu entendi que eu precisava voltar ao meu espírito, a minha intelectualidade, a minha sabedoria para o meu povo, né? E uma vez que eu entendi isso, eu fui estudar estética africana. Não foi menos difícil, porque quando eu estudava estética ocidental, eu estava num lugar que não era para mim, eu estava num lugar estranho, né? Geralmente é, é um lugar muito, muito branco e elitista, né? O campo da arte. E é óbvio que eu gostava de tudo aquilo, mas eu não me via ali, eu sabia que eu não me via ali, que aquilo não era meu, né? Uma coisa é você. É como você olhar o brinco de uma outra pessoa. Tem uma pessoa com brinco. Você acha aquele brinco lindo, mas você sabe que não é seu, é dela, né? Então, era mais ou menos assim que eu tratava o estudo da estética na faculdade. Eu acho tudo isso aqui lindo. Eu acho bem feito, bem bolado, mas não é meu, é deles, né? Mas aí onde estavam os meus, né? Onde estavam os meus? Aí, E a grande questão, né? é, e foi muito difícil. Foi muito difícil no Brasil, né? Óbvio, achar o meu material de pesquisa. Os livros estão em outros idiomas, né? E a gente não tem uma cultura de estudar filosofia estética. Eu acabo fazendo isso, porque acabei pegando essa mania de falar estética, filosofia, filosofia estética, para que as pessoas aprendam, né? Eu estou Sim, falando de filosofia, né? Mas estética, se você diz estética, você, né, você já está dizendo que você está falando de filosofia. Mas, enfim. Então,
eu agradeço muito ao professor Juan Flor do Nascimento, porque ele diz, eu não gosto muito de estética, eu não entendo muito de estética, mas me deu várias bibliografias. De repente eu estava perdida e ele falou aqui, ó, toma essa pasta. E era uma pasta cheia de estudos de arte, ou de estética mesmo, né? E eu achei aquilo era um baú de tesouro, assim. E eu também viajei muito pelos Estados Unidos e Europa, comprando livros, procurando livros, visitando museus, onde nossas obras estão lá, né, acumuladas, roubadas. Então, eu visitei muito esses museus dos roubos, comprei livros. Esse livro aqui, por exemplo, eu comprei em Paris, no Quai Branly, que é um museu onde tem muitas das nossas obras roubadas lá. Assim como eu fui para Londres também conhecer o nosso material artístico, né? Nossas obras de arte, muitas, 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 e chega a estar empilhado, assim, né? De tanto material que foi roubado do Egito, principalmente. Lá também eu comprei livros, enfim, eu passei por aí comprando livros em todos os lugares, visitando as nossas obras que estavam, porque é acessível para a gente, é muito mais acessível ir para esses lugares na Europa do que para o próprio continente africano, infelizmente. Sempre tem alguém que a gente conhece, uma passagem que está na promoção, né? Sim. Então acaba sendo mais acessível. Então foi esse trabalho, né? Muito trabalhoso, ainda está sendo muito trabalhoso. Por exemplo, o trabalho que eu faço nos laboratórios que eu dou aula, são trabalhos de tradução, né? Tradução como pesquisa, para que a gente possa disponibilizar esses materiais, essa literatura de arte e estética africana para o nosso povo ler e passar a compreender, a gostar, a se envolver, entender que aprender estética também faz parte da libertação do nosso povo. Que ótimo. Bom, eu vendo você falar desse ponto que eu estudei estética, mas eu percebia que eu gostava, eu estudava, eu entendia, mas eu percebia que não era meu, né? Aí me veio aqui à mente um ensaio de Kant. Acho que você já deve saber qual ensaio que eu vou dizer. As considerações sobre o belo e o sublime. Sublime. E ali a gente tem exatamente como a filosofia que a gente estuda, porque a nossa filosofia ela é vasta em um cânone da branquitude, é um cânone. Eu tenho o meu orientador, Romero Venâncio, ele me diz o seguinte, olha, se a gente partir de Domênico Losurdo, Achille Mbembe, a gente vai perceber o seguinte, que na Europa a filosofia discutiu o objeto dela mesma, ou seja, ela discutiu mesmo. Então, mesmo em que sentido? A racionalidade do homem branco, né, porque que pretensamente se viu universal, falou isso e todo mundo acreditou, né? E dentro dessa perspectiva, tudo que era outro, tudo que era diferente, era ou selvagem, ou menos humano, ou irracional. Aí a gente viu lá no ensaio do Kant como é que ele se refere à África e aos negros, né? E aí não é só Kant, a gente tem Kant, a gente tem esse tipo de fala, a gente tem Hegel, né? A gente tem isso em David Hume. Então, os grandes pensadores da modernidade filosófica, eles foram por esse caminho de ignorar a África e imaginar que o centro do universo é esse pensamento que a gente tem. Achille Mbembe fala isso com uma propriedade que eu acho muito, muito grande, que ele diz que a Europa se provincializou, ou seja, ela fechou-se em si mesma, e isso até para o pensamento filosófico foi castrador, né? Porque ela tolhiu outras perspectivas. Mas aí a gente tem esse problema. Por exemplo, as obras roubadas, a expoliação que foi feita em África,
né, e toda a arte, toda a estética africana que está nos museus europeus hoje, né, eles ganham dinheiro com isso. Aliás, como é tudo, né, a Europa se fartou dessa expropriação, desse roubo de tudo que fez no continente africano e nas colônias, né? Mas essa arte está lá, sendo mostrada, né? E ela é mostrada como algo exótico, porque acredito eu que o branco olha aquilo com certo ar de superioridade, né? Ele olha a arte africana com certo ar de superioridade, dado o pensamento ocidental, como é que eles se fundamentam, né? Aí eu fiz todo esse preâmbulo só para te levar pelo seguinte caminho. Então, a gente tem aqui esse artigo seu que você escreveu aqui do Problemata, né? Estética e filosofia da arte africana, uma breve abordagem sobre os padrões estéticos que conectam África e sua diáspora. Ou seja, agora você então nesse estudo está mostrando para a gente que considerar africano não é só o que está em África, mas tudo o que foi tirado de lá, inclusive as pessoas, né? Inclusive os africanos em diáspora. Nessa perspectiva, você se encontrou, o que foi que você encontrou nesse caminho dessa sua pesquisa, desse que você colocou aqui nesse artigo? Primeiro, eu acho importante dizer que a estética, ela não está, assim como a filosofia, ela não está em poder de um determinado povo, ela não pode estar em poder de um determinado povo, né? Você começou dizendo isso muito bem quando você diz que a filosofia ocidental se fechou nela mesma e acaba que a gente aprende só um lado da história, mas um lado da história não é o único lado da história. Então é muito importante a gente entender que a estética ela não está presa dentro do museu, ela está na possibilidade de cada pessoa humana refletir filosoficamente, né? Então ela está na possibilidade de você dos professores, dos meus alunos refletirem filosoficamente, né? Então, e mais, nós, eu tenho uma frase do novo filme da Beyoncé que está todo mundo repetindo e que isso é estudo de estética, né? Que é nós éramos beleza antes de vocês saberem o que era beleza, né? Então, quando a gente não pode dar isso para o Ocidente, a gente não pode achar que o Ocidente mantém poder sobre a filosofia ou sobre o pensamento estético, né? Porque nós, muito antes deles, já sabíamos o que era beleza, né? Já nos sabíamos beleza, inclusive, porque a filosofia iorubá, ela explica que nós fomos feitos obra de arte. Essa é a nossa filosofia. Essa é a nossa filosofia estética, né? Só que isso não foi contado para gente, isso não foi dito para gente. E a gente acabou que se encerrou no pensamento ocidental do que é filosofia. Então, todos esses livros que a gente leu de estética, Kant, Hegel, seja quem mais for, é um pensamento sobre o que é estética, não é o que é a estética global, né, pluriversal. Não é isso. É muito importante que saibamos, né, que nós já sabíamos o que era beleza, já não sabíamos beleza, né, já que a estética é essa reflexão, essa aproximação com o que é o belo, né, essa experiência com o belo. Nós já sabíamos disso há muito tempo, muito antes deles começarem a aprender a se coçar. Então, é muito importante a gente entender que a filosofia ela não está presa a uma cultura. Qualquer pessoa humana, qualquer pessoa é capaz de refletir, então a estética pode existir em qualquer cultura, né? A outra coisa é que, como a pergunta que você fez, desculpa, eu achei tão importante falar sobre isso que eu meio que me perdi um pouco, mas você perguntou sobre agora a gente pode se ver num caminho de lá para cá, né? Foi mais ou menos Isso. isso, né? E eu falo das conexões entre, dos padrões estéticos entre a África e a nossa diáspora.
mais especificamente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, porque quem me dá esse título é a doutora Kariamu Welsi Ashant, que é uma doutora, ela é coreógrafa, doutora, filósofa, e organizou um livro de filosofia, de estética e filosofia da arte africana, um livro que está em inglês, para você ver as nossas dificuldades de estudar estética, mas também como quem fala inglês ou francês já está muito avançado nesse estudo de estética africana, né? Isso só está muito atrasado para a gente. Mas tanto que eu tenho viajado todos os anos do meu doutorado para os Estados Unidos, para a França, enfim, para poder estudar, aprender alguma coisa com eles sobre estética, porque eles não precisam provar nada para ninguém, eles estão lá só estudando. Aqui a gente ainda tem que provar, né? Para as pessoas que estética é válido, estética africana existe, né? É triste, mas é real, é verdadeiro, né? Então a Kariamu, ela explica para a gente assim, né, que África é onde tem africanos. É isso que ela diz para a gente. A África é onde estão os africanos, né? E esse título é ela que me dá, né? Dos padrões estéticos que conectam a África e a diáspora. E ela está pensando mais nos Estados Unidos, embora ela fale de outros lugares, ela está pensando mais nos Estados Unidos. E eu meio que puxo a sardinha para o Brasil, porque o que a gente tem de padrão aqui que se conecta com a África não está no gibi, né? Pois é. No mestrado, eu fiz um trabalho sobre arte, né, estética, porque eu fiz a minha graduação em filosofia e o meu mestrado eu fiz em história e crítica da arte. Porque é isso, eu tenho essa paixão por arte e eu falei assim, não, eu vou dedicar um pouco do meu tempo para estudar história da arte, mas o meu trabalho meio que mistura um pouquinho de filosofia, porque, enfim, né, não deixei de ser filósofa. E aí agora eu volto para o doutorado fazendo filosofia. Mas lá no mestrado, eu já estava estudando as artes do terreiro, arte de terreiro, eu chamo assim, né? As artes de terreiro, todo aquele objeto que era feito para celebrar o culto aos orixás. E eu não fui a única pessoa que disse isso, mas entender o barracão como uma galeria de arte é a minha proposta da dissertação, né? Que o barracão do terreiro de Candomblé é uma galeria de arte, né? Porque quando a festa começa, você começa a ver os instrumentos dos orixás, as roupas, as joias, né? A comida, porque para o Yorubá existe beleza na comida, existe beleza nas cores, no cheiro, né, nos animais, existe beleza em todas as coisas, porque beleza, ela não é uma característica física, né, apenas. Ela é o material junto com o imaterial, e esse imaterial pode ser diversas coisas. Pode ser a conexão com o seu ancestral, né, pode ser a sua espiritualidade, pode ser o que dá o movimento da obra de arte, né? Aquele movimento de vida, porque a nossa obra não está morta, a nossa obra está viva, né? Então, quando a celebração no terreiro de Candomblé começa o espetáculo, né? E aí eu chamo o barracão de galeria de arte. Então, a gente tem muitas conexões. Eu acho que falando isso, todo mundo já consegue já imaginar imediatamente todas as conexões estéticas que a gente pode fazer com a África só com terreiro de barra, só com terreiro de candomblé. Imagina saindo dali, porque a nossa cultura está enraizada na sociedade, embora nós sejamos vítimas desse racismo extremo, a nossa cultura está enraizada, né, na sociedade. Mas então é isso. A minha tentativa com esse artigo é dizer para as pessoas, olha só, a gente pode começar a ver as coisas de lá para cá, de África para cá. A gente não precisa só estudar estética a partir do que a gente lê dos filósofos europeus. A gente tem outras fontes de pesquisa, né? E é essa meu trabalho, é essa minha luta de mostrar para as pessoas que a gente pode estudar uma estética que vem da África diretamente para a gente.
Certo. Veja, aí a gente falando de estética africana, você falou tocou num ponto agora que eu sempre considerei na minha reflexão, que é justamente a batalha da cultura no Brasil. A batalha da cultura no Brasil, ela foi de longe vencida pelos africanos em diáspora aqui. A gente tem isso muito claro, né? Então, o branco ele se apropriou porque é bonito e porque representa a brasilidade, representa o que é Brasil, né? Então, a gente vai para a gente vamos pensar no samba, vamos pensar nas religiões de matriz africana, candomblé e umbanda também, que a umbanda, apesar do secretismo, ela tem uma forte influência africana, né? E todos os outros aspectos da nossa vida, né? O carnaval, o coco, o maracatu, e vamos por aí, né? E esse sincretismo que Sueli Carneiro viu, né, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, do africano com o povo originário daqui, né, e essa fusão que deu nessa ideia estética que a gente tem, né? Que acho que a Umbanda, não sei, eu tenho a impressão de que a Umbanda representa bem isso, essa junção, né, do povo originário que estava no Brasil, brasileiros de fato, e os africanos em diáspora que se uniram e fizeram essa junção. Agora, em termos de Brasil, como é que a gente, qual seria o caminho, né, que você vê possível? Eu sei que é um trabalho, eu vou fazer uma pergunta que ela está muito no campo da projeção, né? Mas qual seria o caminho possível para a gente passar a considerar a cultura brasileira, né, nesse contexto de estética diaspórica, estética africana diaspórica, né, aqui no Brasil? Qual seria o caminho para a gente começar a pensar isso com seriedade, né, do jeito que você está fazendo, para que Primeiro, mais gente também venha nesse caminho? primeiro é você pensar o que é Brasil, né? Desculpa, é importante você refletir sobre o que é Brasil, né? A gente tem uma população branca que é supremacista, né? Que acumula riquezas e que impõe uma cara europeia à força e que geralmente se mantém dentro de suas próprias famílias por geração em geração, mas que está lá. E a grande população, né, que constrói o país, que pensa o país, está fazendo o quê, está onde, como, vivendo como, né? Primeiro é importante você entender como se constrói esse país, né? Então, se você entende que existe uma população branca que espalha por aí que eles são hegemônicos sem ser, você já destrói é, você já destrói a maior parte do problema da filosofia brasileira, né? Que é se pensar enquanto Ocidente, né? Porque filosoficamente nós não somos ocidentais, né? Se você for separar a filosofia em Ocidente e Oriente, a filosofia brasileira é europeia desde quando, né? A formação do nosso povo não nos deixaria pensar como europeu, a não ser, quando eu digo pensar, refletir filosoficamente mesmo, a não ser essas famílias que ficam aí se guardando de geração em geração, como se fossem europeus, enfim.